Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Pimentel e hoje eu estou aqui para mais um episódio da Jornada de Propósito, onde eu apresento para vocês estratégias, dicas e ferramentas para você encontrar seu propósito de vida e colocá-lo em prática. Bom, e o tema de hoje é uma coisa que eu já ouvi bastante assim, mas Fernanda, eu não tenho talento para nada, eu não gosto de nada. Tem como eu achar meu propósito, sendo que eu não gosto de nada, não tem nada que me agrade, eu não tenho talento para nada? Sim, gente, sim. Por quê? Primeiramente porque essa história de talento, ela é um pouco mito, assim, né? Porque o fato é que a gente costuma pensar, né? Quando a gente pensa em talento, o que é talento? Ah, talento é um dom dado por Deus, assim, muitas vezes a gente pensa isso, né? E é uma coisa que eu não tenho, é só para as pessoas escolhidas ali a dedo e tal. Será, gente? Assim, eu de verdade, eu gosto de sempre procurar a etimologia da palavra, né? Eu tenho minhas convicções e tudo mais, mas além disso eu gosto de procurar de onde que veio, né? Qual que foi o primeiro significado da palavra. E quando a gente vai em busca disso, fica um pouco mais claro. Então eu vou até colocar meus óculos aqui e falar para vocês o que apareceu quando a gente procura por talento. De onde que essa palavra veio? Aparece o seguinte: a palavra talento tem a sua origem no latim, talentum. Significa inclinação, desejo de fazer, de conquistar. Com o tempo, o vocábulo foi ganhando novos sentidos, que atribuiu o significado da palavra para aptidão e dom especial. Então, gente, o que acontece, assim, na minha visão, né? O talento, ele é algo que é treinável, assim, não que a gente não nasça com uma facilidade para fazer alguma coisa, né? Isso é muito real, tem coisas que a gente tem mais facilidade, tem coisas que a gente tem menos facilidade, né? Isso acontece com todo mundo. Mas o que a gente vê muito é, por exemplo, assim, aqueles grandes artistas, né, pintores ou músicos, atletas, né, são pessoas que são ou foram, né, destaques assim na história do esporte, né, ou de algum tipo de arte. Normalmente essas pessoas elas ralaram muito para conseguir a excelência que elas conseguiram, né, chegar onde elas chegaram. Então, assim, foram muitas horas, né, de treino. Quando a gente vê, assim, pianistas, a gente vê corredores, são pessoas que passam o dia inteiro, passam, tipo assim, 8 horas do dia fazendo só aquilo até chegar na excelência. A gente pode levar isso também para os negócios, né? Se hoje a gente vê pessoas que a gente admira muito, de repente no marketing digital, ou pessoas que são grandes empresários e tal, são pessoas que no começo não era assim, né? Foi aprendendo, foi desenvolvendo aquilo, né? E tem ali horas de voo. Então, quando a gente olha pra gente e às vezes fala, ai, mas eu não tenho talento para nada, né? Será mesmo? Né? Porque primeiro que é algo que é treinável, então mesmo as pessoas que têm a facilidade, elas precisam treinar muito e se você gosta muito de uma coisa, você também pode chegar num nível de excelência, né? Só você se comparar com você mesmo, assim, né? Coisas que você não sabia fazer, não conseguia e que hoje você faz com muita facilidade, com muita tranquilidade. Tenho certeza que isso, olhando para você mesmo, você tem essa prova viva. Fora que assim, né, tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia com muita facilidade e muitas vezes a gente não reconhece que aquilo é um talento, né? Por quê? Justamente porque a gente faz com muita facilidade, a gente faz com o pé nas costas e daí fala, ai, mas isso não é um talento, isso todo mundo faz, será que é assim? Às vezes até tem um quê ali de um pouco de
baixa autoestima, algo nesse sentido, sabe? Então, cabe a gente também valorizar nosso passe, né? Falar, nossa, mas se hoje eu faço isso com facilidade, é porque eu fiz durante muito tempo, porque eu estudei durante muito tempo, né? Tem tudo isso. Então, para você que diz que você não tem talento, né? Ai, não tem talento para nada, não faço nada bem. Provavelmente é algo que você ainda não descobriu. Não quer dizer que você não tenha, mas na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente não tem o costume assim de parar e ficar observando essas coisas. Às vezes são coisas muito sutis e que estão muito dentro da nossa rotina e a gente nem repara. De repente a gente não, enfim, pela correria a gente não observou que tem aquela habilidade. É que o talento ele é muito mais isso, ele é mais ligado às nossas habilidades, né? Vou te mostrar então de que forma você pode identificar esses talentos. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, eu anotei uma série de perguntas e coloquei também vários exemplos para conseguir ilustrar bem isso, tá bom? Então, assim, pega papel e caneta, se quiser dar uma pausinha no vídeo para você ir respondendo as perguntas, refletindo, tá bom? Bom, então vamos lá. Com relação a perguntas relacionadas a talento, habilidades, né? O que você faz que as pessoas sempre te elogiam? Né? Então, o que você faz que as pessoas sempre te elogiam? As pessoas falam, nossa, mas como que você faz isso? Você faz isso tão bem, você pode me ensinar? Né? Nossa, você faz isso super bem, que legal, né? Enfim, o que que tem, o que que acontece isso, assim? O que que você lembra? E, gente, não tô falando só coisa de profissão, assim, sabe? É coisa do dia a dia. Uma outra pergunta é o seguinte: coisas que você faz com uma super facilidade e as pessoas te pedem ajuda para aquilo. Fala assim, nossa, você sabe fazer isso, você faz isso tão bem, me ajuda, eu não consigo. Sabe assim, coisa que você consegue resolver na maior facilidade. Tem gente que leva horas ou tem o maior perrengue para fazer e você consegue. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, vários exemplos, aliás, eu fiz uma listona para ilustrar melhor isso, assim, porque eu acho que quando a gente dá os exemplos, a partir deles a gente pode pensar em outras coisas, tá bom? Então não fiquem presos aos exemplos, é só para tentar ilustrar o que eu tô querendo dizer aqui, tá bom? Vamos para os exemplos. Vou até pegar os meus óculos, porque eu fiz uma listona aqui e eu fui anotando. Então, ó, vamos dizer assim, por exemplo, se você tem facilidade para montar e desmontar coisas, sabe? Uma facilidade tremenda. Você tem uma facilidade para cozinhar, você faz cálculos super rapidamente. Todo mundo fala, nossa, mas como que você consegue fazer tão rápido, né? Assim, as pessoas percebem que você realmente tem essa facilidade. E você fala, ai, mas isso é normal, né? Será que é normal? Você tem facilidade para resolver problemas em geral e você gosta, né, disso. Você tem facilidade para criar coisas, para ter ideias, sabe? Você é uma pessoa muito criativa. Você costura muito bem. Você cuida das suas plantas de forma que as pessoas falam: nossa, o que você faz com as suas plantas? Plantas que dá tudo tão certo, que elas crescem, ficam lindas e as minhas ficam feias e morrem. Então, quer dizer, é sim algo, é um talento, né? Gente, assim, eu tô falando todas essas coisas, talvez vocês podem falar, nossa, mas isso não tem nada a ver com uma profissão, por que ela está falando isso? Não é bem assim. 80% das coisas que eu incluí aqui, eu já vi pessoas criando cursos disso e rentabilizando isso. Então, por isso que eu digo assim, é algo que a gente pode achar, mas é um negócio tão simples, só que quando pra gente é algo muito natural, às vezes é difícil a gente identificar o valor que tem aquilo. Mas quem não consegue fazer aquilo, para aquela pessoa é algo muito importante.
entendeu? E muitas vezes ela pagaria para ter aquilo. Então, assim, por exemplo, né? Eu coloquei aqui, se você tem facilidade para decorar ambientes, né? As pessoas às vezes vão na sua casa e falam, nossa, quem decorou isso? Meu Deus! Você fala assim, fui eu, né? Ai, nossa, que legal! Então, quer dizer, já tem um talento relacionado àquilo, né? Às vezes você é uma pessoa que se veste super bem, as pessoas querem dicas, né? Então você vê que já tem alguma coisa relacionada à moda, alguma coisa assim, né? Digamos que você é uma pessoa que limpa muito bem as coisas, sabe? E daí você dá qualquer coisa pra pessoa, a pessoa resolve, a pessoa limpa, a pessoa faz de tudo ali. Você fala, nossa, como que você fez isso? Eu não consigo. Para esse exemplo em especial, eu sei que tem algumas pessoas que estão criando alguns grupos de WhatsApp, até por essa fase que a gente está passando, né? Que às vezes não pode receber pessoas de limpeza em casa. E as pessoas estão criando grupos lá e fazem como se fosse uma mentoria para ajudar as pessoas que nunca precisaram limpar a casa, sabe, assim, sozinho, porque sempre trabalhou fora e tal, ia para a empresa. Então, e a pessoa está rentabilizando a partir disso, né? Então tem várias, mas assim, várias coisas. De repente você criou um método para passar num teste específico, sabe? Todo mundo ali tá camelando para conseguir passar naquele teste, você fez um jeito que você passou ali e tal. Você pode ajudar as pessoas com isso, tá? Agora eu já tô falando lá na frente, né? Assim, como que isso poderia se tornar alguma profissão, alguma coisa assim. Mas voltando aqui para as ideias de o que você tem facilidade, né? Então, assim, você tem facilidade para planejar as coisas, você é aquela pessoa que planeja desde um casamento até uma viagem e tal, enfim, de repente você é a pessoa que consegue os melhores lugares de uma viagem, você consegue os melhores roteiros, com os melhores preços e tal. Esse é um talento, é uma facilidade, né? Você consegue economizar muito por mês, né? Eu sei que, por exemplo, tem gente que parece uma coisa super boba, né? Mas eu já vi gente dando curso, por exemplo, de como economizar com cupons de descontos, milhas e tal, e economiza não sei quantos lá por mês, não sei quantos reais por mês e tal, um valor super bom, né? A depender do valor do gasto da pessoa por mês. Então, são coisas que às vezes a gente não pensa assim, mas que dão super certo, né? E que são talentos que às vezes você faz porque você tem aquele instinto, mas tem gente que nunca fez e ficaria super feliz em ser ajudado com relação àquilo, sabe? Você pode ser uma pessoa que você lida muito bem com as suas finanças, né? Tem gente que isso aí tá bem claro, né? Um monte de curso de pessoas ajudando as pessoas a investir, a lidar com finanças, a economizar, né? É, digamos que você é uma pessoa que tira as melhores fotos do grupo, então todo mundo pede para você, por favor, tira minha foto e tal, e você já não aguenta mais, entendeu? Sim, isso é um talento, isso é um talento, porque só você consegue tirar fotos boas, entendeu? O que mais? Você é a pessoa que vende coisas que nem água, você só não vende sua mãe em praça pública, porque ninguém compra, não, mentira. Mas assim, sabe aquela pessoa que vende muito e gosta de lidar com pessoas. Se você é uma pessoa que tem facilidade de lidar com pessoas, você é uma pessoa que tem facilidade para lidar com o público, gosta de atendimentos, né? De fazer atendimento ao público, gosta de lidar. Ou de repente você é uma pessoa que gosta de. Você tem facilidade com análises profundas, sabe? Você é uma pessoa que tem aquela facilidade para análises profundas e pesquisas e toda essa parte. De repente você tem facilidade para ensinar alguma coisa, você ensina, as pessoas pegam muito rapidamente. Você é a pessoa que consegue resolver muitos problemas com o seu pet, né? Que são o cachorro, com o seu papagaio, sei lá.
que as pessoas não conseguem. Você fala, mas como você conseguiu fazer isso? Eu não consigo. Ou de repente, problemas assim que tem a ver com os filhos, sabe? Digamos que, sei lá, aqui, vai. Você é a pessoa que conseguiu um método, tô aqui inventando, tá? Nesse caso. É a pessoa que conseguiu um método de fazer com que os filhos, as criancinhas, comam legumes, entendeu? E daí suas amigas falam, como você faz isso? Isso é maravilhoso. Ou você arruma um jeito de organizar a sua rotina com os filhos e que dá super certo. É, tudo isso tem a ver com habilidades, são coisas que nem todo mundo tem. De repente você cuida do seu cabelo de uma forma que as pessoas gostariam, você cuida de uma maneira toda natureba lá, e que natureba, sei lá, vegana, que as pessoas gostariam de ter dicas sobre aquilo, né? Eu tô falando aqui várias coisas também que eu fui vendo, assim, sabe? Realmente, pessoas que têm cursos, que têm produtos sobre isso, que têm canais sobre isso, e que ajudam muito as pessoas, sabe? Então, de novo, são coisas que às vezes para você é uma coisa corriqueira, mas que na verdade é um talento, né? De repente você conseguiu, né? Um outro exemplo aqui, de repente você conseguiu superar um tipo de doença que as pessoas têm muita dificuldade, uma doença mental ou um distúrbio alimentar, e você poderia ajudar as pessoas a superar isso também, mostrando como você fez. Então, gente, tem. Mas assim, eu coloquei uma lista gigante. Tem uma infinidade de coisas. Digamos que você gosta de resolver coisas burocráticas e você, digamos que tinha ali uma licença que é super difícil de conseguir, ou um tipo de documentação para conseguir alguma coisa que você achou ali o caminho das pedras. E, de novo, isso também é uma habilidade, é um talento, é algo que você pode oferecer para alguém, sabe? Então, assim, tem uma série de coisas, né? E pensando até, por exemplo, vamos dizer que você trabalhou numa empresa que você revolucionou um determinado departamento, sabe? Com práticas novas, e você fez com que aquela empresa melhorasse muito os processos de determinada área, melhorasse as vendas, enfim, você melhorou muito aquilo, né? O faturamento, a lucratividade, o tempo de resposta. São coisas, são sim talentos, são coisas que você tem essa facilidade. Então você lista alguma dessas coisas ou pensa, né? Então assim, pensar o que eu tenho facilidade, né? O que eu tenho facilidade, o que eu faço assim por sem pensar mesmo, né? E se for uma coisa que eu gosto, né? Eu posso me aprofundar nisso, posso me aprofundar, eu posso estudar mais. E quem sabe isso não pode virar uma profissão, né? Quem sabe eu não posso dar um curso disso, ou uma mentoria disso, ou fazer um e-book disso, enfim. Alguma coisa nesse sentido, ter um grupo de WhatsApp pago para dar dicas disso, um Telegram, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, essas habilidades, esses talentos, né, inatos ou treinados, eles estão sempre ligados com o nosso propósito, né? De uma forma ou de outra, eles estão sempre muito ligados, né? E agora indo para a outra pergunta, né? Outro questionamento aí sobre, ai, mas eu não gosto de nada e tal, como que eu vou saber o propósito, né? Então, de novo, eu tenho aqui algumas perguntas que eu trouxe para vocês, que é para vocês pensarem. Pega o caderninho para ir respondendo cada uma das coisas e tal, com certeza vai te ajudar. Então, vamos lá. Anotei aqui óculos, porque a velhice está chegando na casa da pessoa. Ó, perguntas. O que você faz que te traz uma sensação assim de leveza, de bem-estar, sabe?
que seria? Dá uma pensadinha aí. Outra pergunta. Quais atividades que você realiza com espontaneidade? Então, assim, não tem aquela, ai, tem que fazer isso. Não, você faz ali, sabe? Com todo o seu coração e tal, com espontaneidade, né? O que vem à sua mente, assim? Dá uma pensada, dá uma respirada, calma. O que vem? Outra coisa, é, em quais momentos você se sente sereno e se sente focado, sabe? Assim, aquela coisa que você tá fazendo e você tá com aquele foco, sabe? É difícil você sair do foco quando você tá fazendo isso. O que seria? O que mais que eu coloquei aqui? Ah, sim. Qual é o assunto que você passaria horas falando? Se eu falasse pra você assim, me fala um assunto aí que você gosta, assim, que de repente se falasse assim pra você, você tem que falar em público. Que assunto você escolheria pra falar? Quais canais, assim, no YouTube você costuma seguir as dicas? Você gosta? Quais temas que sempre estão ali aparecendo pra você, que você sempre quer saber mais e tudo mais? O que seria? De quais áreas, assim? Outra coisa, outra pergunta. O que você faz que quando você começa a fazer, você até esquece do tempo, sabe? Assim, você esquece de comer, parece que não tem mais nada em volta. Você tá tão imerso naquilo que você até esquece de tudo. O que seria isso? Me conte. Então vamos lá, anotando, né? O que vocês estão aí, o que vem na cabeça. E daí, gente, vai vir muita coisa, né, nas respostas relacionadas assim a hobbies, a lazer. Então, assim, eu gosto de praticar esporte, gosto de tocar violão, eu gosto de passear com meu cachorro, gosto de brincar com meus filhos, gosto de cuidar das minhas plantas, gosto de viajar, gosto de cozinhar. Vai vir muita coisa nesse sentido, mas você também pode colocar coisas assim relacionadas a trabalho também. Então, assim, eu gosto de vender, eu gosto de ter uma equipe para liderar, eu gosto de fazer análises bem profundas, eu gosto de trabalhos que envolvam público, né? Eu gosto de quando eu tenho que argumentar, né? Enquanto eu não ganho uma discussão, não termina, eu gosto dessa parte de argumentar. Eu gosto de criar coisas novas, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de ler sobre a parte mais esotérica, de espiritualidade. Gosto de ver vídeos de moda. Gosto, enfim, é uma infinidade de coisas. São coisas que você faz, que você gosta, que te dá aquele bem-estar e você nem sente o tempo passar. Todas essas respostas são os chamados estados de flow. O que vem a ser isto, Fernanda? Estado de flow. É o seguinte, tem um psicólogo que cunhou esse termo, o nome dele aí vem o desafio, minha gente. O nome do homem, meu Deus. Bom, ele é um psicólogo croata, tá? Então é por isso que é a dificuldade. Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo nos comentários ou aqui no vídeo. Olha, se escreve Mihaly, é o primeiro nome, Csikszentmihalyi. Tipo isso, tá? O importante é que eu tentei pronunciar o nome, mas eu não falo croata, então fica um pouquinho difícil de verdade. Então, gente, esse psicólogo croata, ele estudou por muitos anos como que as pessoas se sentiam
quando elas tiravam o máximo proveito da vida. E daí, gente, esse termo, né, estado de flow, ele contribuiu muito para a área da psicologia positiva, que é a psicologia que trata dessa parte de bem-estar e felicidade e tal, e o estado de flow é uma das principais ferramentas para se atingir esses estados, né, para a gente ser feliz e tal. E daí, qual que é a definição de um estado de flow? O estado de flow é quando você faz alguma coisa e você tá ali no momento tão... você tá tão presente que nada mais importa. Tanto é que o estado de flow, ele é tido como uma excelente ferramenta para que haja a organização da consciência. Por quê? Porque quando você tá em flow, você não tá... O estado de, eu estou falando do estado de flow, né, que seria fluxo em inglês, mas a gente pode falar estado de fluxo e estado de flow, tá bom? Então, quando a gente tá nesse flow, a gente não tá nem no futuro, então a gente não tá ansioso, pensando no que vai acontecer, a gente também não tá no passado, a gente não tá remoendo as coisas que aconteceram, né? A gente tá naquele estado total de presença, né? E daí, assim, isso é uma coisa que o autor não menciona, mas eu fiz um paralelo com uma meditação ativa, né? Como sendo uma meditação ativa. Por quê? Porque a meditação ativa é quando você tá totalmente presente. Presente no momento presente, né? Então, assim, digamos que eu esteja caminhando numa grama, eu tô sentindo o meu pé, cada partezinha do meu pé pisar aquela grama, tô sentindo o toque, né? Tô sentindo aquelas pequenas folhas, eu tô sentindo o ar entrando nos meus pulmões e tudo mais. Então, eu tô sentindo e estando, eu tô presente naquilo que eu tô fazendo, né? Se eu tô lavando uma louça, eu tô sentindo, não tô pensando em mais nada, tô só lavando a louça, sabe assim? Eu tô sentindo a espuma, tô sentindo o calor ou o gelo da água, né? Assim, tô sentindo o toque do prato e tal, e tô naquele momento presente, naquele foco. Então, tudo isso tem a ver, tudo isso é um estado de... É quando a gente está em fluxo, né? Em estado de fluxo. Então, gente, por que é importante a gente saber os nossos estados de fluxo e saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta de fazer e tal? É claro que tem coisa que você só vai querer fazer por lazer mesmo, né? Que às vezes a gente gosta, mas a gente fala assim, eu gosto, mas só tem a ver, isso eu só quero para lazer. Primeiro porque é um autoconhecimento pra gente, né? Até pra gente saber se aquilo que promove bem-estar pra gente tá alinhado com o nosso trabalho. Poxa, a gente passa tanto tempo no nosso trabalho, né? Em geral. Então é importante que tenha elementos ali que gerem bem-estar pra gente, satisfação e tudo mais, né? Realização e tal. E outro motivo também pelo qual é importante a gente saber esses estados de flow, porque assim, se tratando, a gente fala aqui, né, de propósito de vida e tal, como a gente ser mais realizado e tal. O fato é que essa felicidade, esse propósito, ele é construído também dia a dia, né? Então, se a gente tem como deixar a nossa rotina, sabe? Deixar as atividades diárias mais leves, poxa, isso aí já é uma coisa gigantesca, é uma coisa que tá, lógico, atrelado ao nosso propósito, até pensando que o propósito não é só a gente chegar em tal lugar, mas também a gente ser feliz. E essa coisa de ser feliz é todo dia, né? Não é só quando chegar em tal lugar. Então, a gente reparar esses estados de flow também é bem importante pra gente, tá bom? E uma coisa que o autor fala, né, assim, de como a gente acessar esses estados de flow, porque assim, eu fiz todas aquelas perguntas e tal, mas mesmo assim você pode falar, ai, mas ainda tô com dificuldade de acessar esse estado de flow, né? De repente essa concentração e tal, esse foco. Uma coisa que ele fala que ajuda é fazer uma tarefa de cada vez, né? E é bem óbvio mesmo, né? Porque o nosso cérebro, ele não consegue focar em várias coisas, por mais que a gente
faça várias atividades ao mesmo tempo. Às vezes a gente está dirigindo e está mexendo no celular, o que é totalmente errado, mas às vezes fazemos, né? Abominável, perigoso para nossa saúde e saúde dos outros, aliás. Mas a gente tá escrevendo uma coisa, ouvindo outra coisa e, no fundo, quando a gente vê, assim, a gente não tá 100% naquilo, né? Não tem como. O nosso cérebro, ele fica pulando de um lugar para o outro, assim. Mas, então a gente tem a sensação que a gente tá tendo um foco naquilo, mas no fundo a gente não tá. A gente tá fazendo meia bocamente. Outra coisa que ele cita como nos ajudar a atingir esse estado de flow é aprender novas coisas, né? Porque assim, quando a gente é criança, a gente aprende, a gente gosta dessa coisa de aprender, né? A gente aprende, tá aprendendo, é tudo novidade, a gente tá descobrindo o mundo, né? Mas quando a gente fica mais velho, a nossa tendência é, mas eu vou aprender isso pra quê? Eu vou usar pra quê? Então a gente sempre está esperando algo em troca, né? E o aprendizado, ele também pode nos gerar esse estado de flow. Então a gente pode aprender pela novidade mesmo, sabe assim, para expandir os horizontes. Uma outra coisa que ele fala, né, esse autor, assim, é que o que a gente pode fazer também para atingir esse estado de flow, às vezes você está fazendo uma coisa que não é exatamente o que você gostaria naquele momento, né? Então, assim, você tem ali um objetivo, mas você tem que fazer aquela tarefa, muitas vezes entediante, né? Até no livro dele, que chama Flow, ele cita um operário que está lá numa linha de produção. Lembrei daquele filme do Charlie Chaplin, né? Do Tempos Modernos. O cara tinha que apertar não sei quantos parafusos e fazer algumas coisas num determinado período de tempo. E aí, assim, por mais que ele já tivesse planos de estudar mais e ir para uma outra área, porque ele já estava lá fazia bastante tempo, ele começou a se colocar desafios. Então em quanto tempo eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer mais rápido? E ele ia superando as metas dele, os desafios. Então, uma coisa que para deixar assim a gente mais focado, mais motivado, né, para ter essa motivação interna, é estabelecer metas, né, estabelecer pequenas metas, sabe, pequenas superações diárias e tal. E isso ajuda, né, a gente ter mais bem-estar e tal e poder desfrutar desse estado de flow. Então, gente, recapitulando aqui o que eu falei, né, nesse vídeo de hoje. Primeiramente, a gente tratou sobre os talentos, né? Então, sobre o questionamento das pessoas, mas não tenho talento para nada e tal. Primeiramente, a gente desmistificou essa coisa do talento, né? Então, o talento não é especificamente um dom de Deus, não é uma coisa que são poucos escolhidos e por isso eu não sou bom em nada e tal. Não é bem assim, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente faz bem e outras pessoas não conseguem fazer. E o talento é algo treinável, né? Porque mesmo pessoas que nasceram com certa facilidade para executar determinada coisa, sabe? Aquela pessoa, ela só atinge um nível de excelência se ela passa muitas e muitas horas, né? Então, realmente, se a gente quer ter talento em alguma área, a gente tem que ralar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, independente se a gente tem a facilidade ou não, mas é algo que é treinável. E eu deixei aqui vários exemplos do que às vezes a gente nem acha que é talento, a gente faz aquilo no piloto automático e muitas vezes são coisas que as pessoas pagariam para ter aquilo, né? Para conseguir fazer aquilo e às vezes a gente nem valoriza. Então, olha com carinho lá a lista, as perguntas que eu fiz e olha com carinho para você, né? Assim, com amor, poxa, eu sou uma pessoa de valor, eu tenho várias qualidades sim, né? Vamos olhar para isso com carinho, tá bom? Depois eu explorei aquilo das pessoas que falam,
ah, mas eu não gosto de nada e tal, né? Então, assim, porque às vezes a gente associa essa parte de não gostar de nada só ligada à área profissional, coisas que a gente já atuou, ou profissões que a gente já conhece, né? Mas não, aqui a gente está falando de o que você gosta no geral, né? Então, lista tudo isso e tudo mais. E eu também disse que todas essas coisas que a gente foi respondendo aí, que a gente gosta, que nos traz bem-estar e tal, eles são estados de flow, são estados que nos levam a uma concentração muito profunda, né? Um foco. Então é algo que a gente tem que dar muita atenção, é algo que pode nos ajudar demais no nosso dia a dia também, né? Tá trazendo mais leveza e tudo mais. Então, gente, para fechar aqui o tema e a gente poder ir para a parte mais prática, né? A gente já foi um pouco, vamos dizer assim, mas então vocês precisam responder com carinho tanto as perguntas relacionadas à parte de talentos, né? Talentos, habilidades e tal, quanto relacionadas a essa parte do que você gosta, do que te traz bem-estar, né? Que tem a ver com essa parte de estados de flow e tudo mais. Responde tudo isso, vê tudo que vem, tá? Essas duas listas. E você pode ver assim pontos de intersecção. Então, o que que se repete de repente num lugar, se repete no outro, né? O que que ali de repente aparecem algumas características, né? Tipos de atividades que você gosta e tal. E o que que de repente, em quais profissões, em quais atividades tem aquelas características também, né? Ou de repente, quais serviços poderiam ser oferecidos pensando com pessoas que gostam de fazer aquilo, né? Então, é meio que montar aí um quebra-cabeças, tá bom? E daí olhar isso com bastante carinho, fazer com calma, assim mesmo, né? Não é uma coisa para ter pressa para fazer, tá bom? Mas tem que fazer olhando para dentro, com dedicação e tal. Então, finalmente, respondendo as perguntas que estão como tema do vídeo. É possível encontrar propósito sendo que eu não tenho talento para nada e não gosto de nada? Sim. Por quê? Porque, primeiramente, o talento é algo treinável. Em segundo lugar, você tem um monte de talento, você só não está olhando para eles. E a outra coisa é que sim, você gosta de várias coisas, mas de novo, você só não está ainda olhando para isso, você ainda não descobriu algo que está dentro de você. Mas eu espero que essas perguntas te ajudem e boa sorte nessa caminhada, vai dar tudo certo. É só um tempinho de olhar para dentro que você vai encontrar sim todas as respostas, tá bom? Aos poucos os insights vão chegando, as respostas vão chegando. Quando a gente quer alguma coisa ali, a gente manda para o universo que a gente quer e vai atrás, aquilo vem sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!